Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Júlia Aguirre Rocha. Tô aqui hoje para falar um pouquinho, rapidinho, de quiromancia com vocês. Para quem não me conhece, fui comunicadora numa casa maravilhosa que se chama Rádio Vibe Mundial, tá? Dou aula na consciência cósmica de baralho cigano, em breve também de quiromancia. Hoje eu vou falar uma coisa um pouquinho bem rapidinho para vocês. Esse canal é mais despojado, é um canal mais aberto. Para quem não me conhece, não sou uma pessoa muito convencional em passar os ensinamentos, mas não esquece, já dá seu like, já coloca o sininho e faz tudo isso aí que precisa fazer para vocês me seguirem, me acompanharem, para eu trazer mais e mais conteúdos para vocês cada vez mais. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de quiromancia, a gente já imagina aquela adivinhação, aquela coisa toda mística, baseado somente, unicamente na intuição. Existem pessoas que conseguem usar as mãos, né, a leitura das mãos, como âncora para sua pré-cognição. O que isso quer dizer? Às vezes, só de encostar na mão da outra pessoa, aquele vidente consegue já ter uma percepção abrangente da vida daquele consulente. E existem aqueles que não são ainda tão abertos, né, para essa visão de pré-cognição e acabam utilizando os estudos da quiromancia e quirologia. Mais para frente vou falar sobre quirologia. Então, quando a gente vai trabalhar, vai aprender a quiromancia, a gente tem que entender que nada mais é do que associações a planetas e signos, tá? O que quer dizer uma associação a um signo? De que forma que isso funciona, tá? Cada signo tem uma energia. Então, o signo de Leão vai ter uma energia, o signo de Touro tem uma outra energia. Então, a gente tem que entender a energia de cada signo para poder interpretar a energia de cada falange do dedo, por exemplo, tá? Mas como eu disse, hoje é breve, vou só passar uma ideia básica e inicial da quiromancia e no próximo vídeo a gente começa a se aprofundar de verdade nesse mar de informações que é essa ciência ou pseudociência, como dizem por aí. Bom, então quando a gente está falando de mãos, a gente está falando de mãos dominantes e mãos não dominantes. Quando você for pegar a mão de alguém para ler, você precisa procurar, se você quer saber sobre o presente dessa pessoa, você precisa procurar a mão dominante. Qual que é a mão dominante? Geralmente é a mão direita, que é a mão que a pessoa escreve. Se a pessoa for destra, é a mão esquerda, canhota é a mão esquerda, tá? Aí se a pessoa for ambidestra, então você vai pedir para ela fazer o seguinte movimento, sem falar nada para que isso não interfira ali na opinião dela naquele momento. Então, você vai pedir para que ela cruze os dedos dessa forma. O dedo que ficar em cima, né, o dedão que ficar por cima é a mão dominante, tá? Então, desse jeito, a mão por cima é a dominante. Essa é a mão que se refere ao presente, tá? Então, quando eu conhecer a pessoa, eu quero saber como é que ela é, de repente eu tenho interesse amoroso, vamos supor, né? Onde que eu devo entender quem é essa pessoa na parte amorosa? Nós temos aqui o Monte Vênus, tá? Nesse Monte Vênus, você vai olhar a mão do teu parceiro, possível parceira, para entender quem é aquela pessoa nessa energia, né? Normalmente, pessoas com o Monte Vênus muito rígido, muito duro, são pessoas que não são tão fáceis assim de lidar num relacionamento. Talvez sejam pessoas mais fechadas, talvez sejam pessoas mais introspectivas, pessoas com dificuldade de trabalhar a energia sexual. Então, assim, a gente já sabe que é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade na entrega,
mas não leve isso tão a fundo, porque mais para frente a gente vai estudar outros pontos que vão falar sobre essas pessoas e contrapontos que equilibram essa energia, tá? Bom, sendo assim, a pessoa que tem a mão mais durinha, ela é mais rígida. Já a pessoa que tem essa partezinha aqui, né, o Monte Vênus mais molinho, tende a ser uma pessoa mais flexível, mais curiosa, tende a ter experiências amorosas mais tranquilas, mais soltas, né, sem um comprometimento de cobrança tão profundo. Então, caso você seja uma pessoa mais rígida, né, e vai se encontrar com uma pessoa com essa energia mais branda, entenda que possivelmente essa pessoa será uma pessoa que não gosta de dar satisfações, que não gosta de um comprometimento muito grande, nem de cobranças muito grandes logo de cara, né? Então, tenha em vista como pode ser este relacionamento, né? Para que você entenda quem é aquela pessoa que você está lidando ali logo de cara, tá? Bom, se tratando em Monte Vênus também, a gente pode aqui acompanhar linhas que as pessoas têm neste monte, se elas são fluentes ou se elas são encrencas, tá? O que seriam encrencas? Quando você vê aqui, ó, as linhas todas cruzadas, todas bagunçadas, muito possivelmente essa pessoa passou por experiências muitas vezes traumáticas, experiências que talvez não estejam tão bem resolvidas, experiências que deixaram marcas muito profundas, tá? Que seriam linhas fluentes nessa área. Linhas fluentes são aquelas linhas que vêm dessa maneira, fazendo seguindo o curso da mão mesmo, né? Então ela viria daqui para cá. São linhas fluentes. Quer dizer que essa pessoa está muito bem resolvida como ela ultrapassou as suas dificuldades amorosas, né? E você pode usar como comparativo a mão esquerda, que é a mão das memórias passadas, dos registros que essa pessoa tem de vidas passadas também, né? Para que você entenda quem é essa pessoa. Agora, quando eu disse que essa linha aqui é encrenca, tá? Eu não quis dizer de uma maneira totalmente negativa, mas todo mundo vai ter linhas que se cruzam sim no Monte Vênus. O que a gente tem que observar é o que predomina. Se essas são muito fortes, né? Então a gente já sabe que essa pessoa pode ter tido problemas, mas a energia da fluência é muito maior. Agora, se isso aqui é forte demais e você não enxerga quem está por cima, quem está por baixo, quem é mais forte, quem é mais fraco, então saiba que possivelmente essa pessoa está passando por um momento ainda não resolvido de traumas e é uma questão ainda profunda, difícil de lidar, tá? Então, essa dica já começa aí a trabalhar na sua cabeça, a trabalhar essa fluência, porque ela é de grande valia na hora de você reconhecer aquela pessoa que está à sua frente. Bom, vou falar só mais um pouquinho, tá bom? Vamos falar sobre este dedo aqui, o anelar, anular, depende, né? Eu sei que cada um fala de um jeito, eu aprendi como anelar, porque é o dedo do anel. O que esse dedo aqui representa, né? Esse dedo está diretamente ligado com a felicidade da pessoa, né? Do teu consulente. Tá ligado diretamente à satisfação com a vida pessoal, tá? Quando a gente está falando dessa primeira falange, a gente está falando da consciência. A gente está falando da consciência, né? Do espiritual, da consciência nesse sentido, consciência espiritual, tá?
Quando a gente fala da segunda falange, a gente está falando da consciência emocional dessa pessoa, tá? E quando a gente fala aqui da terceira falange, a gente está falando do mundo terreno, da consciência do que ela vive aqui, do que ela vive hoje, tá? Consciência terrena. Do que ela veio trabalhar aqui e do hoje. Então, quando a gente está falando dessa pessoa, do dedo da felicidade dela, né? Do anular, do comprometimento, né? Da doação para o outro, daquela união, do brilho dela, né? Porque a gente sabe que um trabalho emocional de felicidade, ele nunca é sozinho. A gente sempre precisa do outro, né? Não dependência, mas você precisa da sua mãe, do seu filho, do seu marido, dos seus amigos, né? Então, quando a gente está olhando esse dedo, a gente está falando aqui da energia de Câncer, da energia de Leão e da energia de Virgem, tá? Então, quando você olha esse dedo anelar da pessoa e você começa a ver muitas linhas neste sentido, tá? Neste sentido, você entende que essa pessoa tem uma fluência, tá? Nessa energia familiar, na consciência daquilo que ela veio buscar aqui no meio familiar, emocional, na consciência do que ela veio buscar. Então essa pessoa tem essa fluência, ela tem essa sabedoria, ela alcança facilmente a felicidade relacionada ao plano espiritual, quando está relacionado à família, tá? Quer dizer, ela sabe que ela trouxe ali algumas coisas para resolver, ela sabe que ela trouxe ali algumas coisas para trabalhar e ela tem essa consciência e não se pesa com isso, tá? Quando a linha está assim. Quando ela tem muitas linhas na horizontal ou muitas grades nessa casa, essa pessoa possivelmente não pode vir a não se sentir feliz porque não entende o porquê de um familiar agir de tal jeito, de um familiar não se entender. Então ela pode mostrar aí algumas dificuldades kármicas até, tá? De relacionamentos familiares. Aqui, em todas as outras falanges, essa fluência deve ser lida, tá? Então aqui seria a falange de Leão. Se essa pessoa tem travas, tá? Isso mostra que a consciência dela de brilhar, o emocional dela, ela se sente muitas vezes insegura porque ela tem travas, então ela vibra o oposto da energia de Leão, entende? Então, ela tem travas emocionais, ela tem dificuldades emocionais, dificuldades de trazer à tona aquela potencialidade do brilho profissional, do brilho de lidar com suas emoções, de ser o centro das atenções. Então, possivelmente, ela se torna uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de incertezas, uma pessoa que tem medo de brilhar, tem medo de ser feliz, né? Então observe na sua mão se essas linhas são evidentes, se você tem travas, se você tem grades ou se você tem fluências. Perceba se você tem a energia de se enxergar como um grande potencializador da tua própria vida, tá? E aqui, por último, do dedo anelar, que é o dedo da felicidade, do reconhecimento, do comprometimento, temos aqui o signo de Virgem, tá? Então, vamos observar o signo de Virgem. Veja, né, se você tem as travas ou se você tem as fluências, né? Se você tem as grades ou as fluências. A pessoa que normalmente tem as traves aqui, tem as grades aqui, eu sou uma pessoa que tem um pouco, então observa na sua mão.
A pessoa que tem, então é uma pessoa que possivelmente tem dificuldade ali de se organizar, de entender qual é o papel dela ali no dia a dia, né? De que maneira que ela trabalha aquele brilho dela, de que maneira que ela pode trabalhar a consciência do sucesso dela, né? Ela tem dificuldade em se organizar para alcançar a felicidade, para alcançar o brilho. Então ela muitas vezes é uma procrastinadora, muitas vezes é uma pessoa que fala que vai fazer e perde a energia, não faz, tá? Um outro sinal de que esse dedo todo pode estar comprometido, né? Toda essa energia da felicidade, reconhecimento familiar e organizacional pode estar comprometido é quando a pessoa apresenta calos muito grandes aqui. Isso já demonstra que ela tem uma limitação muito grande, né, de lidar com os desafios nesse sentido de buscar a tua própria felicidade, tá? Gente, eu passei hoje bem rapidinho, eu sei que não foi rapidinho, quanto tempo deu aí? Não foi tão rapidinho quanto eu gostaria, porque é muita informação, mas a partir daqui a gente já consegue trazer uma consciência e uma maneira de observar a mão do outro, né? Para que você saiba trabalhar futuramente essas energias a teu favor também, e aprender a reconhecer na própria mão quais são os seus desafios que às vezes você não enxerga sozinho, tá bom? Ou sozinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se tiver sugestão, se quiser saber mais coisa, manda aí nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima!